Pensa num tecido feito de fibra de cacto, um material que normalmente deveria virar pó em alguns anos, mas que está aí intacto há quase meio milênio. E o mais bizarro, com uma imagem que, segundo dizem por aí, parece flutuar sobre o tecido sem nem tocar nele. Esse é o manto de Guadalupe, um objeto que até hoje deixa cientistas de cabelo em pé e inspira a fé de milhões. Bora entender que mistério é esse. Para começar, a gente volta no tempo, lá para 1531, no México. A história conta que um indígena, Juan Diego, apareceu com seu manto, uma peça bem simples chamada tilma, feita de fibra de cacto. Só que, de repente, uma imagem da Virgem Maria surgiu ali no tecido. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar inexplicáveis. E olha só o primeiro grande enigma. Uma tilma dessas, por ser de um material orgânico e frágil, não duraria nem uma década, viraria pó. Mas o manto de Guadalupe está lá, preservado há quase 500 anos. É uma durabilidade que simplesmente não bate com a lógica do material. Essa é a grande pergunta, né? Como é que pode um tecido que deveria ter se desfeito séculos atrás continua aí para todo mundo ver? A ciência já tentou entender isso de várias formas e é justamente essa investigação que a gente vai explorar agora. Ok, vamos começar pelo próprio tecido. As propriedades físicas dele, por si só, já são um quebra-cabeça gigante para os pesquisadores. Pois é, os relatos ao longo do tempo são impressionantes. Teve um episódio em que derramaram ácido nítrico em cima do manto. O esperado? Um buraco, corrosão instantânea. Mas as fontes dizem que ele se regenerou, sem danos permanentes. E não para por aí. Dizem também que a tilma mantém uma temperatura constante, 36,6 graus Celsius, exatamente a temperatura de um corpo humano saudável. Bizarro, né? Bom, se o tecido já desafia a lógica, a imagem que está sobre ele parece ignorar completamente as leis da física. Vamos dar uma olhada mais de perto. É aqui que a coisa fica surreal. Análises com microscópios potentes levaram alguns cientistas a uma conclusão inacreditável. A tinta, o pigmento da imagem, não está no tecido. Ela parece flutuar a uma distância mínima, uma fração de milímetro, entre a cor e as fibras. Ela simplesmente não toca o manto. E o que isso quer dizer na prática? Que a imagem não foi pintada da forma como a gente conhece. Não existe marca de pincel, nenhuma técnica de pintura consegue explicar como ela foi parar ali. É quase como se a imagem tivesse sido projetada no tecido. Para completar, estudos oftalmológicos dizem ter encontrado reflexos de pessoas nos olhos da imagem, como se fosse um olho humano de verdade, refletindo a cena à sua frente. E a complexidade só aumenta. As estrelas espalhadas pelo manto da Virgem não estão ali por acaso. Astrônomos confirmaram que elas formam o mapa exato do céu como ele estava sobre a cidade do México na madrugada do dia 12 de dezembro de 1531, exatamente o dia da aparição. A precisão é impressionante. Agora a gente entra na parte das alegações mais espantosas de todas e no impacto gigantesco que esse manto teve na história. De tudo que já foi dito, essa aqui é talvez a mais extraordinária. Existem testemunhas que afirmam que, ao posicionar um estetoscópio sobre a região do ventre da imagem, é possível ouvir um batimento cardíaco, um som ritmado, com 115 batidas por minuto, igualzinho ao de um bebê dentro do útero. Uma das histórias mais contadas é a de um médico que era cético e foi examinar a imagem com o seu estetoscópio. Segundo os relatos, ele ouviu claramente os batimentos. A experiência teria sido tão forte que ele se converteu na mesma hora. O impacto disso tudo, cultural e religioso, foi avassalador. A imagem trazia símbolos que os povos indígenas da época entendiam perfeitamente. Para eles, era uma mensagem clara, na linguagem deles. Nos anos seguintes, as fontes apontam que quase 30 milhões de pessoas se converteram, um número que simplesmente redesenhou a fé de um continente inteiro. Esse fenômeno todo ficou conhecido como um avivamento, basicamente um despertar espiritual gigantesco em massa que varreu o México. E bem no centro desse furacão de fé estava a imagem inexplicável naquele simples manto de cacto. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. O manto de Guadalupe seria um milagre? Algo que vai além da nossa compreensão? Ou seria um fenômeno com segredos que a ciência um dia ainda vai conseguir desvendar? Por enquanto, a resposta continua sendo um mistério tão grande quanto a própria imagem.